minhas irmãs, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Mais uma lição da Escola Sabatina. E hoje é a lição número 8. A criação, Gênesis como fundamento, parte 1. Louvado seja Deus, irmãos. E hoje nós estamos com dois convidados aqui especiais. Abaixo de Jesus, é claro. Que é o nosso irmão Potágoras, direto da Bahia. E o nosso irmão Ricardo, aqui de São Paulo. Louvado seja Deus. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Boa noite. Realmente louvado seja o nome de Deus. Que a paz de Deus seja contigo. É uma honra muito grande, né, poder mais uma vez estar no canal TV Verdade Presente e estar comentando a lição da Escola Sabatina. É isso aí. Então, Amém. o texto... Louvado seja Deus. Amém. Então, o texto para nós começar aqui, irmãos, ó, está escrito assim, ó. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João, capítulo 1, verso 1 a 4. Olha que texto interessante, irmãos. Mas antes da gente comentar, eu gostaria de pedir para o irmão Potágoras para fazer a oração. Os irmãos podem acompanhar. Vamos Amém. fechar nossos olhos. Pai querido que habita nos céus, rogamos a tua bênção sobre os comentários da lição da Escola Sabatina, que a nossa memória pode ser reavivada nesse momento, nós possamos recapitular cada parte. Nos ajude a crescer na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a obedecer a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, essa nova modalidade que a gente está testando aí, os irmãos podem comentar o que está achando, se estão gostando, como é que está o áudio. Comenta. E se você gostou, compartilha com outros irmãos aí no grupo WhatsApp, no Facebook. E clica no sininho para receber novas notificações, novos vídeos, tá bom? Que Deus seja louvado. Irmão Potágoras, começando por irmão Potágoras aí, nosso correspondente da Bahia. Gênesis como fundamento, parte 1. Nesse texto aí, no princípio era o Verbo estava com Deus. João, capítulo 1, verso 1 a 4. Quer comentar aí? Sábado. Irmão Alexandre, essa lição é uma lição muito maravilhosa porque o tema principal dela, e todos que estão acompanhando aí podem lembrar, é como interpretar as Escrituras. Não é como nós podemos interpretar. E hoje nós temos milhares e milhares de igrejas no mundo, denominações, e dentro das igrejas existem várias escolas de pensamento, não é? Então, a lição ela começa dizendo como interpretar, dando vários exemplos e fatos históricos, não é? Mas interessante que ela chega aqui no seu clímax, na lição 8, que é exatamente qual é o fundamento, qual que é o fundamento da nossa interpretação. Está no livro de Gênesis. Se eu tenho um carro e ele está dando problema, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar o manual do carro, o manual do fabricante, não é? Para saber por que aquela peça está com problema. E o brasileiro gosta muito de inovar, ele gosta muito de improvisar. Porém, para as coisas darem certo, tem que estar de acordo com o manual de quem fabricou. Se essa casa que eu estou morando, ela é de telha, se eu quiser colocar uma laje, eu tenho que ir a quem construiu e perguntar se ela tem estrutura ou não para pôr uma laje. A mesma coisa é a humanidade, a história da humanidade, irmão Alexandre. Então, nós devemos ir ao manual do fabricante, à origem, como foi feita, o porquê que foi feita, como foi feita. Exatamente o livro de Gênesis, não é? Então, o livro de Gênesis ele coloca exatamente isso e coloca aqui o verso áureo, né? Fala de Cristo, por meio de Cristo foi construído todas as coisas, mas em que áreas da vida humana o livro de Gênesis dá o fundamento? Casamento, família, vida no campo, alimentação, relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo. Então, se você for prestar atenção, os 10 mandamentos que nós conhecemos, nada mais é que um resumo do plano original. Porque lá no mandamento está, lembra-te do dia de sábado, lá no Gênesis, porque veio do Gênesis. Lá no mandamento está, não matarás, porque a vida veio lá no Gênesis, não é? Lá no mandamento diz, não adulterarás, porque o casamento foi construído aonde? No Gênesis. Lá no mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. Mas porque o relacionamento entre Deus e o homem foi criado aonde? No Gênesis. O relacionamento original, podemos dizer assim. O mandamento vai dizer várias outras coisas, não é? Então, Deus tentando trazer a humanidade para o plano original. Então, o fundamento é o plano original. Não só
das coisas dos mandamentos como o porquê da redenção. Isso nós vamos ver na lição de quinta-feira, né? Redenção, cruz. Está exatamente ali. A origem do mal, né? No capítulo 3, a origem do mal no planeta Terra, não a origem do mal no universo, né? A origem do mal no planeta Terra. Então, o nosso fundamento está no livro de Gênesis para interpretar. Se eu dar um livro de presente para vocês, vocês começam a ler de qual parte? Do primeiro capítulo ou do último capítulo ou do meio do capítulo? Primeiro. Tem que ser o primeiro capítulo. Então, a Bíblia também tem que ser lida no primeiro capítulo, interpretando a história da humanidade, os porquês nós estamos nessa situação e os porquês, como é que eu posso usar o vegetal, por que a alimentação vegetal é melhor do que a alimentação animal, qual a relação entre o homem e o animal. Então, está ali, é o Gênesis, é o plano original, é o fundamento para a nossa teologia, tem que ser o fundamento para a questão do grande conflito, não é? E outras coisas mais. Amém. Não, Ricardo? Bom, eu vejo a importância, né, nesse capítulo, e o Protágoras ele apresentou algo assim muito importante, que nós, como cristãos, se nós atendêssemos essas orientações, essa linha de raciocínio, muitas coisas que nós sofremos seriam evitadas. Porque no livro de Gênesis, como que não Protágoras falou, como um manual do fabricante, é o nosso caminho, é de onde o homem surgiu e é para onde Deus quer levar na conduta, no comportamento, até na alimentação. E eu quero compartilhar com os irmãos um trechinho aqui, quando fala da criação de tudo, e o verso para memorizar fala assim, do que o princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, falando do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler um trechinho, irmãos, no comentário aqui da lição, é o comentário da nossa Bíblia White, tá? Tem um comentário aqui de João na Bíblia White, que diz assim, ó, olha só, o comentário de João, capítulo 1, fala assim: se Cristo fez todas as coisas, ele existiu antes de todas elas. As palavras faladas com respeito a isso são tão claras que ninguém precisa se deixar ficar em dúvida. Cristo era e é. Ainda diz mais, essencialmente e no mais alto sentido, Deus. Ele estava com Deus desde toda a eternidade, sendo Deus sobre todos, bendito para todos sempre. Ainda diz mais, o Senhor Jesus Cristo, o divino Filho de Deus, existiu desde a eternidade, como pessoa distinta, mas um com o Pai. Ele era e é essencialmente a glória do céu, era o comandante dos seres celestiais, e a homenagem e a adoração dos anjos era recebida por ele como de direito. Isso não era usurpação em relação a Deus. Então, aí você pode ver que esse relato aqui está no livro Mensagens Escolhidas, capítulo 1, né? Capítulo 1, Mensagens Escolhidas, página 147, falando da importância, falando de Jesus. Se todas as coisas, quando foram criadas por ele vem antes de todas as coisas, né? Então, ou seja, Jesus, ele é o nosso fabricante, ele é o nosso construtor. Então, eu fico muito triste quando vejo pessoas, até no meio cristão, infelizmente, achando que são alguma coisa, achando que são muito inteligentes, que ele é muito sábio, que, sabe, aquela arrogância, aquela soberba, em vez de ser humilde e reconhecer que se ele é algo, foi porque Deus fez ele ser algo, e não agir por conta própria, achando que pode ter domínio sobre outras pessoas, sobre tudo. Você pode ver que tem pessoas que têm um certo grau de conhecimento, e ele mesmo se intitula doutor em certas coisas. Recentemente surgiu até comentários em pessoas no meio cristão que dizia doutor em divindade, ou seja, como se soubesse tudo sobre Deus, né? Olha que loucura, entendeu? Isso para mim, isso é meu ponto de vista, para mim é algo muito sério a pessoa falar que é doutor, ainda mais doutor em divindade, ou seja, sabe tudo sobre Deus. Ninguém sabe PhD. tudo sobre Deus. É como se PhD, né, doutor, é verdade. Então, é como se a criatura, soubesse tudo sobre o Criador, ou seja, então, peraí, se eu sei tudo sobre o Criador, então o Criador sou eu, né? Olha só, é meio confuso essa linha de raciocínio das pessoas. Então, só pegar um gancho aí que você falou, Ricardo, irmão Protágoras, pode comentar, o Ricardo também, o texto que a gente leu em Hebreus, capítulo 1, né? João, capítulo 1, verso de 1 a 4, fala que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E você leu, Ricardo, Mensagens Escolhidas, aí fala que Jesus é antes, então Jesus estava com o Pai desde a eternidade.
Então, só para dar uma pincelada aí, Jesus, para a gente entrar na lição, Jesus é Deus e o Criador. Amém. É isso mesmo? Amém. É isso mesmo. Porque alguns não creem que Jesus é Deus, então vamos supor assim que Jesus não é Deus. Então, houve um conflito no céu, caiu um conflito na terra. Então, Deus, com medo de perder essa batalha, ele cria alguém para que possa morrer por uma pessoa. Então, parece que o pai então, não participou. Bom, eu vou criar alguém para morrer no lugar, mas eu não estou nem participando, porque eu criei alguém. Então, essa ideia fica meio estranha, não fica? Fica, na verdade, é como se outra pessoa estivesse pagando o preço, né? Mais ou menos assim, Deus ele não pagou o preço, né? Sim. Então foi ele que teve que criar um outro ser, não é? Sim. Aí fica estranho, né? Mas aí, interessante, né, Protágoras? Ou seja, Deus não pagou o preço, Deus criou alguém. Mas aí nós sabemos, se a lei é do próprio Deus, se ele criou, nós sabemos que só o próprio Deus podia pagar penalidade. Um ser criado não pode pagar penalidade pelo pecado de outrem. Não é verdade? Nós sabemos disso. Só um Deus. Você pode ver, só o próprio Deus. Você pode ver que quando nós víamos os relatos no Antigo Testamento, onde era oferecido o cordeiro, aquele cordeiro não é que o cordeiro pagava o pecado da pessoa, aquilo ali era um símbolo do verdadeiro cordeiro que viria, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que pagaria pelo pecado das pessoas. Né? Ou seja, só o próprio Deus pode pagar o pecado da humanidade, não um ser criado. Um ser criado não tem condições de fazer isso. Sim. Agora, é interessante também, Ricardo, notar, né, que o irmão Alexandre aí falou sobre Jesus sendo Deus. Ele, como é o espírito de servo, né, de Cristo, quando criou o homem, colocou o homem no jardim, colocou árvore de todo tipo de fruta, e eu sou uma pessoa que gosta muito de frutas, né, então eu fico imaginando ali Deus servindo ao homem. Olha, mas ele é o Criador, ele é digno de adoração, mas quando ele dá as dádivas, é como se ele estivesse servindo, de certa forma, não é? Então, Deus... a estrutura do cristianismo é exatamente isso. Quanto mais alta a posição, mais você serve. Se você quer ser grande, você tem que servir. Você não pode ser egoísta, você não pode viver para você mesmo. Sim. Então vamos lá para domingo. No princípio, lê para nós aí, Protágoras, Gênesis capítulo 1, verso 1. O Ricardo lê o mesmo texto que a gente leu, João capítulo 1, verso de 1 a 3. E eu vou ler Hebreus 1, de 1 a 2. Gênesis capítulo 1, verso 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui eu vou ler João. Eu vou ler João capítulo 1, verso 1 a 3. Diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E aí eu vou ler Hebreus capítulo 1, verso 1 a 2. Deus, que várias vezes e de diversas maneiras falou aos pais pelos profetas, falou nesses últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os mundos. Então vamos comentar esse no princípio. Quem é que está no princípio? Começando aí, irmão Protágoras, pode comentar. Então, está bem claro, né? Porque a gente já discutiu aí na lição de sábado, que no princípio Deus criou todas as coisas. A lição de domingo, irmão Alexandre, eu acho ela bem interessante aqui, comparando ela com todos os dias, é que ali fala exatamente da entrada da semana da criação, não é? E vai culminar na lição de segunda-feira. Mas é bem interessante que a lição de domingo, ela fala aí sobre o princípio, mas ela fala também que a doutrina da evolução, ela é incompatível com o cristianismo. E isso tem que ficar bem claro. Isso tem que ficar bem latente. Porque, como eu disse para vocês, não é? A gente começou a lição estudando, falando sobre o plano original de Deus, que está no Gênesis. Todas as doutrinas, casamento, sábado, estão lá no Gênesis, no início. Agora, por que será que Satanás ele está tentando mexer nos fundamentos? Por que será que ele está tentando tirar ali a base? Por que será? Porque uma vez ele mexer no fundamento, ele pode mexer em todas as leis. Então, por exemplo, aqui é dito que existe pessoas, na lição de domingo, está escrito isso aí claramente, que tenta harmonizar a doutrina da evolução com a Bíblia. E quem são essas pessoas?
são as pessoas que creem no evolucionismo teísta. Elas creem na evolução, mas que foi Deus que criou a evolução, e foram milhares de anos, não é? Então, nós temos que ter argumentos sólidos e firmes contra esses argumentos. Quem lê o livro Viagem Sobrenatural, do pastor Roger Morneau, vai ver que a doutrina da evolução ela é satânica. E por que ela é satânica? Porque ela rebaixa o Criador. Se você for ler o livro Patriarcas e Profetas, a Profeta do Senhor, na página 45, diz assim, sobre a criação, sobre o princípio, que fala aqui na lição de domingo, ela diz assim, não há aqui mistério, não há lugar para a suposição de que o homem evoluiu por meio de amorosos graus de desenvolvimento, ou seja, graus demorados, né, das formas inferiores da vida animal ou vegetal. Tal ensino rebaixa a grande obra do Criador ao nível das concepções estreitas e terrenas do homem. Então, rebaixa a criação. Então, os homens tentam excluir a Deus, está dizendo aqui. Então, irmãos, é bem clara essa citação da irmã White, deixar claro que essa ideia, mesmo evolucionista, mesmo cristã, porque existe nos seminários batistas, principalmente os calvinistas, já existe esse conceito, essa ideia satânica. Agora, eu gostaria de fazer uma observação aqui. Às vezes dói o coração quando a gente pensa assim, que outras igrejas pertencem à Babilônia. Quando eu falo isso, porque eu já fui de outras igrejas. Eu falo, meu Deus, por que será? Eles são pessoas boas, são pessoas inteligentes, eu conheço pessoas de diversas denominações. Por que será que chama eles assim Babilônia? Não é algo feio? Mas, irmão, começa aqui. Essa doutrina aqui da criação é a base do cristianismo. Quando você ensina evolucionismo, mesmo que seja evolucionismo teísta, você está trazendo algo que é satânico, que surgiu no século XIX com Darwin. Na verdade, assim, existe indício que isso já existia antes, mas isso nunca foi tão fundamentado assim, não é? Como está divulgado, né? Darwin. Então, eu quero deixar bem claro que Satanás, ao fazer isso, ele está tentando mexer nos mandamentos. Porque, veja bem, se o homem ele veio da evolução e para deixar bem claro, não sei se vocês entendem o que é a evolução de Darwin, ela é baseada na lei da seleção natural. O que é uma seleção natural? Só para vocês entenderem bem, se você tem uma ave com perna baixa, da mesma espécie, e uma ave de perna alta, se começar a chover demais naquele lugar e haver só lagoa, a ave que tem perna alta ela vai ter vantagem sobre a ave que tem perna baixa. Então, a ave que tem perna baixa, ela não vai conseguir sobreviver e não vai passar seu gene para frente, só que tem perna alta. Então, aquela característica deu vantagem para ela na seleção, que se chama seleção natural. Então, aí, assim que se evolui. Enquanto em outro local aquela mesma espécie de ave continua com as pernas curtas. Então, você tem ali um processo que ele chama de especiação. Entendeu? Mas qual que é o problema desse conceito? E por que não pode haver casamento entre o conceito evolucionista e o conceito cristão? É porque, para que a teoria da evolução funcionar bem, tem que haver a morte. Para a teoria da evolução, a morte é uma bênção. Porque a morte, ela mata, ela seleciona aquele que não está adaptado. E seleciona só o que está adaptado. Então, a morte é bom, que faz os seres evoluir. Enquanto quando você lê a Bíblia, é muito claro que a morte é o inimigo. A morte é o inimigo a ser vencido. E nós vamos ver isso na lição de quinta-feira. Sim. Irmão Ricardo? Irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma leitura desse livro aqui, ó. Uma das melhores meditações. Ó. Exaltai-o. Exaltai o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler na página 46, esse texto aqui do Espírito de Profecia, página 46, dia 1º de fevereiro, foi num sábado. Aqui o título é A Lei da Vida para o Universo. E aí diz assim: no princípio, Deus se manifestava em todas as obras da criação. Foi Cristo que estendeu os céus e lançou os fundamentos da terra. Foi sua mão que suspendeu os mundos no espaço e deu forma às flores do campo. Ele converteu o mar em terra firme. Seu é o mar, ele o fez. Pois ele quem encheu a terra de beleza e de cânticos o ar. E sobre todas as coisas na terra, no ar e no firmamento, escreveu a mensagem do amor do Pai.
Ora, o pecado manchou a perfeita obra de Deus. Todavia, permanecem os traços de sua mão. Mesmo agora, todas as coisas criadas declaram a glória de sua excelência. Não há nada a não ser o coração egoísta do homem que viva para si. Nenhum pássaro que fende os ares, nenhum animal que se move sobre a terra deixa de servir a qualquer outra vida. Folha alguma da floresta, nem humilde haste de erva é sem utilidade. Toda árvore, arbusto, folha exalam aquele elemento de vida sem o qual nenhum homem ou animal poderia existir. E animal e homem servem, por sua vez, a vida da folha e do arbusto e da árvore. As flores exalam sua fragrância e desdobram sua beleza em bênção ao mundo. O sol derrama sua luz para alegrar a 1000 mundos. O próprio oceano, a origem de todas as nossas fontes, recebe as correntes de toda a terra, mas recebe para dar. Os vapores que ascendem ao seio caem em chuveiros para regar a terra a fim de que ela produza e floresça. Bom, você pode ver que aqui tudo que Deus criou tem uma ordem perfeita das coisas. Mesmo depois do pecado, essa ordem ainda permanece. Veja só, irmãos, nós podemos... Paulo mesmo fala, né, que os homens são indesculpáveis por não crer em Deus. Mesmo que Deus não apareça para eles literalmente, mesmo que o anjo do céu não desça para poder falar nada para eles, mostrar um milagre, a própria natureza atesta de um Criador, mostra as digitais do Criador, mostra que Deus existe, que não foi feito do acaso isso. Por mais que nem o Protágoras trouxe a lembrança aqui, por mais que várias linhas de raciocínio evolucionistas sejam apresentadas para as pessoas, e infelizmente, até no seio cristão, tem pessoas apoiando essa linha de raciocínio, por mais que apresente essas coisas, não tem sustentação quando você analisa. Quando você analisa, não tem como. Você pega os animais, um filhotinho, sabe? Você vê aquela vida tão frágil, tão simples ali na sua mão, um bebê, uma pessoa adulta. Nós podemos falar da máquina humana mesmo, o nosso corpo humano. As pessoas estudam e não param de estudar. Todo dia eles descobrem coisas novas. Como é que eu vou dizer que veio do acaso? Como é que eu vou dizer que foi uma seleção natural, essas coisas ocorrendo? Isso eu estou falando do ser humano. Fora as plantas, as árvores que dão os seus frutos, você pega uma semente, você lança na terra, aquela semente, ela germina e nasce uma árvore com mais frutos. Então, você vê que a nossa terra é toda cheia de vida, né, toda cheia de vida, produzindo as coisas, e você vê que por mais que o homem tente fazer as coisas, o homem não consegue fazer a vida. O homem não consegue fazer uma vida brotar do nada. Então, né? Ricardo, o que você está falando aí? O Protágoras apresentou o evolucionismo ou seu criacionismo. Então, no criacionismo, há ordem. No evolucionismo, é bagunça, né? É o caos. Causa o caos, e aí só sobrevive os mais fortes, como o irmão Protágoras falou. Exatamente. Segundo o evolucionismo, né? Só que no criacionismo há tudo ordem. Até uma folha há uma serventia. Uma semente tem uma serventia para algo. É tudo com ordem, né, irmão Protágoras? Exatamente. Sim. Exatamente, irmão Alexandre. Agora, o que é mais triste não é nem os evolucionistas em si. Para mim, o mais triste são os que tentam casar as duas ideias, né, e formar o chamado evolucionismo teísta, não é? Agora, é bem interessante isso que o Ricardo colocou aí, né, sobre a ordem que há, mas você vê que uma coisa serve à outra. Se você for em uma nascente e cortar as árvores, seca a nascente, porque não tem árvore para ela servir, então ela tem que servir. A nascente, ela serve as plantas servem os insetos. Os insetos servem as plantas, porque sem os insetos não há polinização, muitas espécies não existiriam. Então o inseto está ali para servir as plantas. E as plantas estão ali para servir os insetos, porque sem alimentação, o inseto morreria. Então você vê que existe uma relação muito interessante. Isso aí é um campo de estudo da ecologia. Existem vários tipos de relações que existem entre os animais, os outros. Então você vê que Deus criou o mundo em que a ideia de servir está presente em todo lugar. E Ellen White comenta isso no livro Caminho a Cristo,
quando ela fala que o único que vive para si mesmo é o coração egoísta do homem. Está bem no início, nos primeiros capítulos ela cita isso. Então, é interessante a gente pegar essas lições do livro de Gênesis, né, e trazer para o nosso dia a dia, e ver que nós devemos, como cristãos, sermos servos. Nós queremos aprender do caráter de Cristo. Amém. Caráter de Deus. Amém. É interessante que o próprio Deus, o próprio Cristo, quando no Sermão da Montanha fala sobre amar os inimigos, ele diz que Deus faz chover tanto maus sobre o campo do mal, sobre o campo de quem é bom, mostrando que Deus não faz exceção de pessoas. Sim. Então, o mesmo deveria ser cada um de nós, caso nós quisermos ser filhos de Deus. Está escrito isso lá em Mateus capítulo 5, lá no finalzinho, dos últimos versos. Vamos então para a segunda, para dar continuidade desse assunto que vocês estão falando. Agora, os dias de criação. Ricardo, lê para nós Gênesis capítulo 1, verso 3 a 5. E o Protágoras, Êxodo 20, de 8 a 11. Gênesis capítulo 1, verso 3 até o verso 5. Diz assim, capítulo 1, verso 3. E disse Deus, olha só, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia e as trevas noite, e houve tarde e manhã no primeiro dia. Amém. Gênesis capítulo... Não, Êxodo, né? Êxodo capítulo 20, verso 8, que fala do quarto mandamento. Sim. Vamos lá. Lembra-te do dia do sábado para santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então, nós vamos comentar como o termo dia é usado nesses contextos aí. Você vê que o termo dia, porque o evolucionismo, até aqueles que o Protágoras explicou, o teísta, cristão, diz assim, não, foi em 7 dias, está na Bíblia, mas não é 7 dias literais, é 7 milênios, cada dia é um milênio. Como nós vamos comentar isso aí? É algo bem estranho, viu, irmão Alexandre? Porque as plantas foram criadas no 3º dia e o sol no 4º dia. Se foi dia literal, uma planta consegue ficar um dia sem sol. Mas se for no eras, não é? Eu lembro que o pastor Vortevetes comenta isso, né? Foram eras, imagina, vamos supor que fosse era de 10 mil anos ou 100 mil anos. Então, as plantas, como que as plantas viveram todo esse momento sem o sol que foi criado no 4º dia? Só isso daí era suficiente para acabar, né, com essa teoria esdrúxula, né, do evolucionismo teísta. Agora, se você for ler aí a lição inteira, você vai ver que é dito claramente que na interpretação linguística aí, né, a gente estudou algumas lições atrás sobre a questão da língua, quando a palavra ion no hebraico vem precedido de um numeral, seja cardinal ou ordinal, significa dias literais. Então, Deus fez questão de colocar em cada dia, houve tarde de manhã, 1º dia, houve tarde de manhã, 2º dia, houve tarde de manhã, 3º dia, para deixar bem claro que são dias literais. E como eu disse para você, né, Satanás tenta tirar o fundamento para poder dizer que o mandamento não tem razão nenhuma. Se for no eras, por que a gente guarda o sábado? Não tem razão nenhuma, não é? De você guardar o sábado se for no eras, não é? O dia não tem nenhuma santidade no dia, mas está claro lá que Deus abençoou o dia de sábado. A mesma coisa, se nós evoluímos, se for a ideia da morte, né, selecionando, se isso é verdade, então para que essa ideia de casamento com a só mulher? Pode casar com várias, não é? Não, se for criacionismo, não, é uma só mulher. Deus criou uma só mulher para o homem. Então, e nós vamos ver outras questões também, alimentação, a ideia de um ser maior que o outro. Então, veja, irmãos, como o Satanás está tentando mexer no fundamento. Uma vez mexendo no fundamento, ele muda todo o conceito. Aliás, no final do século XIX, alguns cristãos tentaram puxar o fundamento bíblico. Fundamento. Por esse motivo, eles eram chamados de quê? Fundamento. Que palavra te lembra a palavra fundamento? Fundamentalistas. Foi assim que surgiu a expressão fundamentalistas. Pessoas que queriam se pegar no fundamento do Gênesis. Sim. Então, quem crê na semana de 7 dias literais,
Fundamentalista. São fundamentalistas, são mal vistos, né, hoje, né? Sim. Só que tem uma coisa, né, Protágoras? Como nós somos adventistas do sétimo dia e nós cremos que o dom profético foi manifestado na pessoa de Ellen White, Sim. né, que nós cremos que ela profetiza por nossos dias, no mesmo livro aqui, ó, tá? Exaltai-o, tem outro trecho que eu quero ler para vocês. Está na página 52, foi no dia 7 de fevereiro aqui. Diz assim, ó, mas, assim, olha só, o título diz, né? A primeira semana da Terra, é o título. E aí diz assim, ó, o trecho que eu peguei. Mas a suposição que os acontecimentos da primeira semana requerem-se 7 vastos períodos indefinidos para a sua realização, golpeia diretamente o fundamento do sábado do quarto mandamento. Sim. Veja, aqui quando ela fala isso, quer dizer que na época dela já tinha essas conversas. Sim, exatamente. Conversas. Isso não é novidade. Olha só que coisa. Ainda continua, né? Essa suposição, ela torna indefinido e obscuro o que Deus tornou bem claro. Continua. Sim. Geólogos ateus, olha só, geólogos ateus afirmam que o mundo é muito mais velho do que indica o relato bíblico. Eles rejeitam o relato bíblico devido a certas coisas que para eles são evidências da própria Terra, de que o mundo tem existido por dezenas de milhares de anos. E muitos que professam crer no relato da Bíblia não sabem como explicar maravilhosas coisas que se encontram na Terra, com o conceito de que a semana da criação consistiu apenas em 7 dias literais e de que o mundo tem agora apenas cerca de 6.000 anos. Ainda continua. Sem a história da Bíblia, a geologia não pode provar nada. Vestígios encontrados na Terra são evidência de um estado de coisas que difere do atual em muitos aspectos. Sim. Mas o tempo de sua existência e durante quanto tempo, né, essas coisas têm estado na Terra só devem ser deduzidos pela história da Bíblia. Quando os homens deixam a palavra de Deus a respeito da história da criação e procuram explicar as obras criadas por Deus valendo-se de princípios naturais, eles se encontram num ilimitado oceano de incertezas. Deus nunca revelou aos mortais exatamente como realizou a obra da criação em 6 dias literais. As obras criadas por eles são tão incompreensíveis como a sua existência. Veja, as obras de Deus são tão incompreensíveis para nós como a própria existência do Senhor. O pessoal fica perguntando de onde veio Deus, né? Você vê a mentalidade das pessoas. Isso daqui... Então, esse comportamento que o Protágoras trouxe aqui para nós, né, da mentalidade das pessoas do dia literal, ou não, desde a época dela já tinha essa conversa. Desde a época dela, muitas pessoas já traziam isso à tona, né? E você pode ver, quando ela chamou isso aqui, quando ela chamou a atenção disso daqui, quer dizer que algumas pessoas do nosso meio estavam com essa conversa já. Algumas pessoas estavam pensando em isso, e aí Deus já mostrou para ela, olha, avisa logo para esse povo que não é bem assim que funcionam as coisas. Né? Sim, isso daí, irmão Ricardo, por incrível que pareça, já vem desde a época dos primeiros cristãos. Eu tenho aqui um livro, vocês conhecem muito bem o livro que fala dos primeiros cristãos, é um livro muito conhecido, né, para o Adventista, o Sétimo Dia. Esse livro, ele conta que os primeiros cristãos já teve que lidar com isso, porém, não estava dentro do arraial, estava fora, não é? É interessante que Arnóbio, que viveu no final do século III, eu sempre gosto do fator histórico, ele cita, olha só o que ele cita aqui. Alguns homens negam a existência do poder divino. Outros se questionam diariamente se realmente existe um Deus. Outros ainda construíram toda a fábrica do universo por meio de acidentes do acaso e colisões aleatórias que aconteceriam pelo movimento de átomos de formas diferentes. Olha, irmãos, isso aqui... Arnóbio viveu entre os anos 260 e o início do século IV, ano 300 e pouco. Então, Arnóbio já estava defendendo o cristianismo contra ideias de que o universo surgiu de maneira aleatória, que é a ideia do Big Bang, que hoje se ensina. Então, Satanás já vem com essa ideia há muito tempo, não é? Agora, nós temos aqui Lactâncio, que era discípulo de Arnóbio, que defendia, lutava contra as pessoas que eram de fora da igreja. Olha só como que os romanos ensinavam a origem do homem. Preste bem atenção como os romanos ensinavam a origem do homem.
você vai perceber como eles ensinavam com base na carta de Lactâncio, que estava rebatendo a ideia. Olha o que Lactâncio escreve aqui. Lactâncio foi um cristão fiel. Veja bem o que Lactâncio diz. Algumas pessoas ensinam que os primeiros homens viveram como nômades entre bosques e vales, e que não tinha nenhum tipo de ligação com a fala ou as leis. Em vez disso, viviam em cavernas e grutas. Vocês já ouviram essa história? Homem da caverna. E usavam folhas de grama para confeccionar suas camas. Eram vítimas das bestas e dos animais de grande porte. Finalmente, os que escapavam depois de terem sido feridos por animais selvagens procuravam a companhia de outros seres humanos a fim de se proteger. A primeira forma de comunicação humana foram os acenos com a cabeça. Depois tentaram outras formas elementares da fala. Ao colocar nome em vários objetos, aos poucos eles conseguiram desenvolver o sistema da fala. Então, Lactâncio teve que rebater essa ideia que hoje é ensinada, o homem da caverna, o homem não falava. Tem até aqueles filmes, né, que eles colocam lá, eles balbuciando palavras, não é? Filme evolucionistas. Então, irmãos, isso aqui está bem claro, Satanás vem com essa mentira de muito tempo atrás. Sim. Agora, é muito triste de ver, porque naquela época eram pagãos ensinando isso. Hoje são pessoas que são ditas cristãs, não é? Ensinando essas ideias. E a maior parte dos seminários que existem hoje no mundo, calvinistas e outros, ensina essa ideia, infelizmente, do evolucionismo teísta. Na verdade, muitas dessas pessoas querem ser bem vistas pelos acadêmicos. Elas não querem ser chamadas de ignorante. Sim. Não é que eles acreditam de fato no evolucionismo, mas elas não querem ser chamadas de ignorante, essa que é a verdade. Elas querem ser, tá vendo? Eu sou conhecedor, eu não sou ignorante, criacionista, fundamentalista, como é que existe a palavra? Aquelas pessoas que se apegam na raiz, são radicais, não é? A raiz é o Gênesis. Então, veja que isso é de muito tempo atrás. Não é? Satanás, ele não muda a estratégia, não. Continua até hoje. Agora, hoje, o problema é que ele usa as igrejas para ensinar. É por isso que quando fala que caiu Babilônia, a sua queda ela não foi de uma vez só, ela caiu por causa de doutrinas como essas. Começa com essas doutrinas de evolucionismo e aí todo outro fundamento vai ser tirado. Nós vamos falar aqui ao longo da semana sobre casamento, sobre sábado, e muitas outras coisas vão ser retiradas exatamente porque tirou-se o fundamento, não é? Então, acaba gerando uma geração de cristãos que não entende a razão de ser. Não há separação entre o mundo e os cristãos. Sim. Então, vamos lá para terça-feira, que é o Sábado e a Criação, já dando continuação no tema. Lê para nós, Plutarco, Gênesis 2, capítulo 2, verso 1 a 3. O Ricardo vai ler agora Marcos 2, 27. E eu vou ler Apocalipse 14, verso 7. Pode ler, Plutarco. Gênesis 2, de 1 a 3. De 1 a 3. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus no dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Marcos, capítulo 2, verso 27, diz assim: E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E Apocalipse 14, verso 7, diz assim, dizendo em alta voz, temei a Deus e dai glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Também fala para nós ler Êxodo 20, verso 8 a 11, nós já lemos, né? Que é o sábado que Deus criou, e glorifica a Deus, né? Para com o homem. Então, o sábado e a criação, irmãos, vamos comentar isso aí. Vamos fazer esse link aí, o sábado ligado com a criação. Olha, Alexandre, eu sempre costumo dizer que a doutrina adventistas ela é uma só. Ela está vinculada uma com a outra, como um castelo de cartas. Satanás sabe que se tirar uma carta no castelo de cartas, o que acontece? Cai tudo, não é? Então, o sábado é exatamente a coroa da criação. Veja que a gente leu o mandamento que mais tem palavras. O mandamento que mais tem palavras no decálogo é exatamente o mandamento do sábado. Então, o percentual de palavras no mandamento de sábado chega quase, vamos chutar aí, de 30% a 40%, não é? Mas deve ser bem mais.
E é o único mandamento, Polar, que fala que criou os céus e a terra, é o quarto mandamento, né? Exatamente. Agora, outra coisa interessante, irmão Alexandre, você já parou para pensar que o quarto mandamento é o único mandamento que Deus dá a razão do porquê você tem que guardar ele? Porque, presta atenção, Deus fala, não adulterarás. Ele não dá razão nenhuma. Ele fala, não matarás. Ele não dá razão nenhuma. Porque você não deve matar, porque você não deve adulterar, porque você não deve roubar. Mas no sábado ele dá. Ele fala, lembra do dia do sábado, por quê? Aí ele usa a conjunção, por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor, os céus e a terra. Então, ele é o único mandamento que ele fala, olha, vocês vão guardar isso porque lá no Éden, lá no plano original, eu abençoei, eu não só descansei, como muitos falam, mas eu descansei, abençoei, santifiquei esse dia. Então, é interessante que justo esse mandamento é o mandamento mais esquecido. Agora, se todas as pessoas no mundo guardassem o sábado, não ia haver espaço para ateísmo, é isso que a irmã White fala. Não ia haver espaço para jogar por terra outros fundamentos da Bíblia. Por exemplo, nós vamos falar um pouquinho nas próximas lições aí sobre casamento aqui, no próximo dia, vamos falar sobre outras coisas. Então, você tirou o sábado, você vai tirando os outros fundamentos da família e muito mais. Porque quando você fala de família, Deus deu a família foi no Éden. Então, por que a família é abençoada e continua sendo abençoada hoje? Por que o sábado não é? Não é? Então, exatamente, então está tudo vinculado, Satanás sabe disso. Irmãos, tudo que lembra o plano original, Satanás ataca. O que é que lembra o plano original? A alimentação. Então, Satanás ataca na alimentação. E não é só questão de comer carne, não. Estou falando de produtos industrializados. Satanás, cada vez mais, vai tirando o homem do viver natural, não é? Para o viver artificial. Comidas congeladas, comidas enlatadas, não é? Que ninguém nem sabe do que foi feito, não é? Aí você pega, por exemplo, o casamento original, como foi? Monogâmico, heterossexual, está muito claro, não é? Então, e você vê outras coisas. Você vê ali a relação da família, a relação com o Criador, é ou não é? Então, sim, você vê que o ataque ao sábado acaba sendo um ataque a todas essas doutrinas, todos esses fundamentos também. Inclusive então, a criação, né? Inclusive exatamente, a criação. Ou seja, você começa atacando a criação, aí atacar a criação, você vai atacar o sábado, vai atacar o casamento, vai atacar todas as outras coisas que está ali no livro de Gênesis. Sim. Bom, Ricardo, consideração? Interessante, irmãos. Eu quero ler um trecho aqui para vocês do livro Exaltai, novamente. E aqui agora está na página 53. Falar do sábado, o sábado aponta para o Criador. Olha só, algo bem interessante que a serva do Senhor nos traz para refletirmos. No Éden, referindo-se à árvore do conhecimento, Deus disse a Adão, né, que no dia que dela comer, certamente morrerás. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que deles comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores, né, do bem e do mal. Adão atendeu a voz de Satanás, falando-lhe por meio da esposa, e creu noutra voz, e não naquela que proferiu a lei no Éden. Ainda continua. Como a árvore do conhecimento era a prova de obediência de Adão, assim, o quarto mandamento é o teste dado por Deus para provar sua lealdade de todo o seu povo. Olha só que coisa, hein? É o teste dado por Deus para provar a lealdade de todo o seu povo. A experiência de Adão deve ser uma advertência para nós, enquanto durar o tempo. Ela nos adverte de que não devemos aceitar alguma asseveração da boca de homens ou de anjos que tire um I ou um J da sagrada lei de Jeová. Então, a serva do Senhor, ela fala que, assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal foi um teste, né, da parte de Deus para a fidelidade do homem, o sábado é nosso teste de fidelidade. Ela chama atenção para isso, ela fala da importância do quarto mandamento. Sim. E aí o que se vê, irmãos, hoje, não vou nem falar de pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus, cristãos que não têm esse conhecimento que nós temos. Eu estou falando do nosso meio, pessoas, nós, adventistas do sétimo dia,
que temos o conhecimento a respeito dos mandamentos. Inclusive, nesse caso que nós estamos discutindo, né, o sábado. Quando fala o sábado e a criação, quando nós reconhecemos a importância desse dia, nós estamos valorizando o nosso Criador. Nós estamos valorizando tudo que Deus fez. Nós não estamos desprezando o sacrifício de Cristo. Nós não estamos desprezando as coisas boas que Deus fez e o que Ele faz por nós. Agora, a partir do momento que eu desprezo, ou então que eu... Para falar a verdade, dificilmente vai ver um adventista falando assim, eu desprezo o sábado. Dificilmente Sim. Um adventista vai sair dos seus lábios. Dificilmente. Mas, pela conduta, muitos de nós estamos desprezando o santo sábado de Deus. Da boca para fora a gente não fala, a gente sabe disso. Nós falamos, nós somos cristãos, nós somos de Jesus Cristo, né? Nós somos firmes pelos mandamentos de Deus, mas aí a gente fala, não, isso é bobagem, Deus não quer tanto tudo isso, não, isso é besteira, rapaz. Fanatismo, eu acho que você está sendo fanático, eu acho que você está sendo exagerado demais. Fanatismo, né? Você está exagerando demais. Então, e a realidade não é essa. A realidade é que Deus quer que nós sejamos estritos. Olha, é aquela coisa, nós temos que ser radicais. Essa palavra, o nome radical, quando a gente fala, nossa, você é muito radical, as pessoas levam para o lado, assim, um lado ruim. Negativo. Só que o radical está dizendo o princípio, está dizendo lá do início das coisas. Raiz. Nós temos que trabalhar ali, na raiz. A irmã Ati fala que o Daniel era um radical reformador da saúde. Radical. Sim, então, aí, radical, né? Então, e você vê que quando a gente fala radical, as pessoas se assustam hoje, né? Ficam assim, nossa, que horror, mas não entende o que quer dizer radical. Tá dizendo, quando fala radical, tá dizendo que está sendo estrito, está seguindo o que está ali, o que Deus falou. Sim, o que Deus falou para você é lei. Você não vai mudar de opinião por causa que o outro está falando algo contrário. Isso é muito importante, irmãos. Quando a gente fala do sábado, e aqui, novamente, estou enfatizando, ela fala que é o nosso teste de fidelidade. E olha, principalmente nos dias de hoje, nós estamos vivendo, né, que nós temos que refletir muito como eu estou com meu Deus. Será que a minha conduta em relação ao santo dia de Deus é adequada? E isso eu estou falando para nós, adventistas do sétimo dia, e também aqueles outros irmãos que porventura estão nos assistindo, saibam que a palavra de Deus é bem clara nisso. O dia de sábado não foi dado só para os judeus, não foi dado só para israelita, foi dado para toda a humanidade. Quando você lê Isaías, o servo de Deus deixa bem claro ali, e outro, o próprio Jesus também, em Marcos, ele fala que o sábado não foi dado, foi feito por causa do homem, né? Foi feito por causa do homem. Ali, quando Jesus fala isso, o sábado foi feito por causa do homem, não existia judeu, não existia um povo distinto, era toda a humanidade. É isso que nós temos que ter em mente. Sim, amém. Amém. Olha, Ricardo, você falou algo bem interessante aí, logo no começo, sobre o sábado. Eu lembrei que tudo isso que nós fazemos é por questão de adoração. E é exatamente isso que a última geração é chamada a adorar da maneira verdadeira. Não é? A primeira mensagem angélica, né? Exatamente. Ele é Deus da glória. Então, se você for olhar bem, a primeira mensagem angélica fala que nós devemos, a primeira mensagem angélica, adorar. Ele chama a adoração. E a terceira, ela adverte, caso a gente adorar de maneira errada, nós vamos receber, né, todos os frutos dessa falsa adoração. Então, o cerne é exatamente a adoração. Então, desde o início, obedecer aquilo que Deus colocou, seja no casamento, seja no estilo de vida, seja no sábado, é uma questão de adoração. Não é? Adoração não é só cantar música, igual muitos pensam. Adoração é colocar Deus como razão do seu viver. Não é? Isso que é a adoração. E não é à toa que lá no livro do Apocalipse, eu gostaria de deixar isso bem pautado aqui, porque os evangélicos hoje, infelizmente, são um grupo de pessoas que saíram da igreja romana, igreja católica, e começou a ter bastante luz sobre vários assuntos, porém, em muitos outros assuntos, vive de especulação. Eu quero falar de especulação aqui, em qual sentido? Hoje você vê no seio evangélico, por exemplo, muito essa questão do chip, todo mundo fala isso, o chip, vai pôr o chip na testa, o chip na mão, e eu fico pensando assim, meu Deus, isso é de uma superficialidade muito grande. Pensa, se você é uma pessoa de bom caráter, se você é uma pessoa que ajuda o próximo, se você é uma pessoa fiel a Deus, se você pôr um chip na testa ou na mão, em que isso vai mudar seu caráter? Ou se a pessoa, ou ao contrário, se você é uma pessoa que vive fazendo um monte de coisa errada escondida, só que você está atento às coisas, eu não vou pôr o chip não, porque eu não quero pôr a marca da besta.
não é? Mas você já está transgredindo um monte de princípios sérios e acha que porque você não põe o chip, você não vai pôr a marca da besta. Veja como essa superficialidade não pode entrar no meio do nosso povo. Não é? Se você ler o capítulo 6 de Deuteronômio, já te dou a palavra, irmão Ricardo. Deuteronômio 6, lá fala que o capítulo inteiro gira em torno de obedecer aos mandamentos de Deus. E é interessante que lá fala que Deus gostaria que esse mandamento, lá a partir do verso 6, do verso 7, fala que no verso 8, fala que deveria ser como frontais, ou seja, na tua testa, e ao mesmo tempo como sinal na tua mão. Ou seja, então os mandamentos de Deus na testa e na mão. O que ele está querendo dizer? Que no modo de pensar e no modo de agir, que é simbolizado pelas mãos, nós devemos colocar os mandamentos de Deus, seja no nosso caráter, seja em nossas ações. Então, quando no Apocalipse fala de uma marca da besta, que é na testa ou na mão, deixa bem claro que Satanás está interessado ou que a gente tenha o caráter de um transgressor, ou que as nossas atitudes sejam atitudes de um transgressor. Por isso que a marca é na testa ou na mão. Então, isso reflete o quê? Adoração. É algo muito mais profundo, não é algo superficial, como essa questão do chip que as pessoas colocam aí. Então, o Senhor Deus nos chama para algo muito mais profundo, não é para um estudo mais profundo. E é muito triste de ver que, até no nosso meio, nós estamos sendo tentados, e muitos irmãos são tentados a essa superficialidade. Isso é muito triste. Era isso que eu ia falar, Protágoras, quando você falou até no nosso meio. Você pode ver que muitas vezes surgem nos nossos púlpitos pessoas, como é que eu vou dizer, colocando, rebaixando a importância da guarda dos mandamentos. Como? Quando a gente começa a falar, não se preocupa, olha, Jesus vai te salvar a si mesmo, né? Não se preocupa, não, nós vamos estar pecando, o povo de Deus vai pecar até a volta do Senhor Jesus Cristo, né? E os salvos vão pecar até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, e Jesus vai salvar a si mesmo. Ou então, quando o Senhor Jesus voltar, ele vai transformar o seu caráter, ele vai transformar você, né? Não é seu corpo só não, é o seu caráter também. Então, quando eu estou falando esse tipo de coisa, o que eu estou apresentando para as pessoas? Eu estou falando que não é tão importante você levar a sério a guarda dos mandamentos, inclusive no que diz respeito ao sábado. Veja, às vezes Satanás está tentando aquele homem ou aquela mulher a respeito ao sábado, a respeito de um emprego, ele está passando dificuldades, ele está passando problemas, uma prova difícil, e Deus está ali, vai meu filho, seja fiel, né? Eu vou te ajudar. Mas aí ele ouve um pregador. Esse pregador pode ser um irmão de igreja, pode ser um ancião, pode ser um pastor, e ele vai lá e fala, não se preocupe, Jesus vai salvar você, Jesus vai salvar você com pecado, ou então, você já está salvo, Deus conhece o coração, coisa assim do tipo, sabe? Ou seja, o que a pessoa coloca na vida, o que a pessoa coloca na mente dela? Ainda bem, né? Ainda bem. Já tirei um peso. Ele pensa que está tirando um peso das costas dele, mas a realidade não é essa. A realidade é que ele está colocando um peso nas costas dela, pecando, fazendo o que é mal. Esse é mesmo então, superficial. Sim, tanto aquela pessoa que está tentando calar a consciência, né? Porque queria fazer essas coisas, não está difícil para ela não encarou até o fim, como o próprio pregador que colocou isso na mente dela. Entendeu? Isso é muito sério, e a gente ouve muito hoje, infelizmente, até nos nossos púlpitos. Sim. Não, Jesus vai salvar você a si mesmo. Quando o Senhor Jesus voltar, ele vai transformar seu caráter. Ou então, os salvos vão para o céu, mesmo pecando, vão pecar até a volta de Jesus. Mas a palavra de Deus não tem nada escrito sobre isso. Sim. Você não acha nenhum verso falando sobre isso. Sim, irmão Alexandre. E o pior é que existe uma classe em nosso meio que ela quer ser bem vista por todos. Então, muitas vezes, ela nem acredita nisso, sabia? Mas só que ela quer ser bem vista por todo mundo, então ela não vai falar nada contrário a isso daí. Né? Ela vai fingir que não é com ela tal. Mas a questão é que os verdadeiros povo de Deus, ele ou ela não tem medo de perder a honra se for pela verdade. Pode ser xingado o que for, ele levanta a palavra de Deus. E a mesma coisa é em relação à questão científica. Se eu chegar no meu trabalho, se eu chegar em uma academia, quando eu falo academia, estou falando no sentido de estudos, né, na faculdade, no colégio, se eu chegar lá e dizer que eu sou criacionista, eles vão dizer que eu sou burro, radical, fundamentalista, que eu sou até terraplanista, né? Na verdade, infelizmente, há um equívoco muito grande em relação a isso, porque no Gênesis, você lê, você não vê nenhum momento dizendo que a Terra foi criada plana, não é? Mas é muito triste que as pessoas elas relacionam isso à ignorância, né? A ser criacionista
a ser ignorante. Agora, mesmo na universidade, eu quero dizer para vocês que o sistema da Babilônia está caído. Porque mesmo na universidade, você vê que as pessoas elas não se questionam. Pare para pensar, irmãos. A maior parte das pessoas que creem no criacionismo, no evolucionismo, desculpa, elas não conhecem o mecanismo, como se dá. Elas não sabem que as mutações, elas dependem de probabilidades. Então, são coisas que acontecem ao acaso. E essas coisas acontecendo ao acaso seria mais ou menos como você ganhar 1 milhão de vezes na Mega Sena para ter surgido tudo isso daí. Então, é algo assim que é um absurdo matemático. Falando do ponto de vista matemático probabilístico, né? É um absurdo muito grande. Se eu falar para você que eu ganhei 1 milhão de vezes na Mega Sena, vocês não vão acreditar. E realmente não, porque se ganhar uma vez é difícil, mas 1 milhão de vezes a mesma coisa são a probabilidade de haver essas mutações que são perfeitas para adaptar esses seres e continuar havendo mutações para que haja evolução, não é? Então, é muito triste isso. Mas isso acontece no nosso meio porque as pessoas querem ser bem vistas na comunidade que elas estão. Elas não querem ir lá estudar, elas não querem levantar, opa, será que isso é verdade, será que isso não é? Não. Elas querem ser bem vistas. E é interessante que Paulo, no livro na carta que ele fala lá, no livro de Timóteo, bem no finalzinho da carta, deixa eu achar aqui, na primeira epístola de Timóteo, no capítulo 6, verso 20, diz assim: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, que é o quê? A mensagem que Deus nos deu, né? Tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. O que Paulo está falando aí? Cuidado, Timóteo, você é depositário, você é mordomo de uma mensagem que Deus te deu. Agora, toma muito cuidado com aquilo que se chama, a oposição daquilo que se chama ciência. Naquela época era a ciência grega, né? Porque aqui o contexto em que eles viveram era muito da cultura grega. Agora, hoje nós vivemos muito da cultura, vamos dizer assim, ocidental, a gente chama de cultura ocidental, baseada naqueles reinos ali. Que é grego-romana, né? Exatamente. A estátua do Daniel é o que influencia ali. E não é à toa que a mensagem para o povo adventista caiu Babilônia. Quando fala Babilônia, é todo esse sistema, porque Babilônia influencia a Medopécia influencia a Grécia influencia a Roma, não é? E aí Roma influencia os 10 reinos da Europa, e os 10 reinos da Europa nas grandes colonizações, né, do final da Idade Média, início da Idade Moderna, acaba colonizando o mundo, as Américas, a África, Sudeste da Ásia e a Oceania. Então, tudo isso é colonizado, toda a ideia vem dali, daquele sistema que começa com Babilônia. Então, por isso que a mensagem é: caiu Babilônia, caiu, esse sistema está caído, não é? Então, nós somos depositários, esse conselho de Paulo é para nós, né? Toma cuidado com aquilo que se chama ciência. Nem tudo que eles fazem está errado, mas existe muita coisa que são meras suposições. Sim. Devemos ter muito cuidado. Então precisa ter muita fé para ser um evolucionista, né? Muita fé. Muito mais do que para ser criacionista. Verdade. Vamos na quarta-feira agora, criação e o casamento. Lê para nós, Protágoras, Gênesis capítulo 1, versos 26 a 28. E o irmão Ricardo lê capítulo 2 de Gênesis, 18, depois o 21 e o 24, Ricardo, por favor. Pode ler, Protágoras. Você achou? Já sei. Gênesis capítulo 1, verso 26, verso 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem, sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou. Até o 27 só, né? O 28 também, 28. E Deus o abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Agora vou ler o capítulo 2. Capítulo 2, verso 18, diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea, né, igual. Ainda continua o verso 21 até o 24. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu.
Tomou-lhe então uma de suas costelas e fechou carne, né, com carne o lugar. E da costela que o Senhor lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. E então o homem disse: esta agora, né, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e eles serão uma só carne. Então, o que esses textos nos ensinam sobre o ideal de Deus para o casamento, irmãos? Vamos comentar aí. Bem, primeira coisa, a gente fica claro, né, que é uma das poucas coisas que nós trouxemos do Éden, né? A gente vai ver que é o sábado e o casamento. Sim. Agora, algo bem interessante, irmão Alexandre, que fala sobre o plano original de Deus, fala sobre o casamento, que Jesus Cristo, alguém foi perguntar para ele e começou um debate ali sobre o casamento. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui o que está em Mateus capítulo 19, é um texto bem interessante. Um debate sobre casamento. Esse debate começa quando, no verso 3 do capítulo 19 do livro de Mateus, eles perguntaram sobre a questão do divórcio, né? É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Aí Jesus... Aí eu acho bem interessante essa resposta de Jesus. Eu acho que passa despercebido muitas leituras aqui. Porque havia a lei de Moisés, estava bem claro. Mas Jesus não recorre à lei de Moisés, do profeta Moisés, considerado um dos maiores profetas que havia, não é? Jesus recorre ao Gênesis, ao plano original. A explicação de Cristo foi: você nunca leu o que está no plano original do Gênesis, que é exatamente o que a gente está exaltando aqui, o que a gente está trazendo, o plano original? Jesus responde desse jeito no verso 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que aquele que o fez no princípio, ou seja, no Gênesis, macho e fêmea os fez? E verso 5, e disse: portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus juntou, não separa o homem. Então, Jesus respondeu só o que está no Gênesis. É como se Cristo estivesse dizendo aqui: há duas leis. Existe a lei original do Gênesis e existe a lei de Moisés. Tanto é que o debate ele prossegue. O fariseu disse: então por que Moisés deixou? Então por que na lei que Deus deu para Moisés, Deus permitiu? Cristo então responde ele dizendo: por causa da dureza do coração de vocês, ele permitiu. Isso aqui nos abre uma brecha a entender que muitas coisas na história Deus deixou por causa da dureza do coração do Balaão, por exemplo. Você vê claramente, ele não era nem para ele ir, mas Deus deixou que ele fosse por causa da dureza do coração dele. E lá Deus pôde revelar sobre a estrela que procederia, né? Agora, é interessante que Cristo, então, ele faz uma contraposição entre o que Moisés escreveu na lei mosaica, a lei que os evangélicos chamam de Antigo Testamento, Velha Aliança, e a lei do Éden. Ele faz uma contraposição. Ele fala que, por causa que no início o Gênesis foi desse jeito, nenhum homem está autorizado a mudar, né? Então, isso nos leva a crer que, a gente acabou de ler aqui, no verso 26, né, do capítulo 1 de Gênesis, que está escrito assim, a gente acabou de ler, que no verso 28, e Deus abençoou e disse multiplicar. Então, começa dizendo, Deus abençoou. Todo evangélico sensato, todo cristão sensato, se você perguntar para ele, e essa bênção aqui, ela perdeu a validade, essa bênção, porque está falando que Deus abençoou macho e fêmea, ela perdeu a validade? Todo mundo vai dizer que não. Ela continua valendo até hoje. O casamento continua abençoado até hoje. Mas lá para baixo, no mesmo livro, no mesmo contexto, Deus abençoou uma outra instituição. Nós vamos falar aqui daqui a pouco, na próxima lição, que abençoou o sábado. Então a pergunta que eu falo é: por que a bênção do casamento continua e a bênção do sábado não? Não é? Isso não faz sentido nenhum. Isso não se encaixa em nenhuma hermenêutica, não é? Então é o mesmo contexto. Então você veja que Satanás ele mexe no fundamento, pode estar mexendo em todos os outros. Sim. Ricardo? Interessante, irmãos, que o próprio autor da lição, ele coloca um outro ponto também aqui, né, que eu quero compartilhar com vocês. Está bem aqui embaixo, quase no final, o último parágrafo, diz assim: as escrituras são claras e inquestionáveis quanto ao fato de que essa relação deve ocorrer entre um homem e uma mulher, que se originaram de seu pai e sua mãe. Também um homem e uma mulher. Esse conceito foi esclarecido nas instruções dadas aos primeiros pais da Terra. E Deus, né,
abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Está em Gênesis 1, verso 28. No quinto mandamento é declarado que os filhos descendentes devem honrar seu pai e sua mãe, em Êxodo 20, verso 12. Esse relacionamento mútuo só pode ser consumado em uma relação heterossexual. Então, aqui o próprio autor está chamando a atenção para relacionamento homossexual, relacionamento que não é aprovado por Deus, né? Relacionamento que não cumpre o propósito estabelecido pelo Senhor. Então, o autor ele traz para isso também, né? A criação e o casamento. Então, irmãos, vocês podem ver que aqui nós estamos conversando várias coisas que são apresentadas para desviar a atenção das pessoas do ideal divino, do ideal que Deus colocou desde a criação de tudo. E nesse caso, o casamento, né, enfatiza também nessa questão dessa união de pessoas do mesmo sexo. União de pessoas do mesmo sexo não foi o ideal divino, Deus não instituiu esse tipo de relacionamento. Deus instituiu o relacionamento um homem e uma mulher. E depois ele fala, né, que deixa o homem, seu pai e sua mãe, se una à sua esposa e construa a sua nova família. E aí depois também fala também do mandamento, né, de honrar o pai e a mãe. Então enfatiza tudo isso, né, esse tipo de coisa. É sempre bom nós lembrarmos disso. Deixando bem claro, né, porque às vezes as pessoas pensam, olha só, eles estão falando mal das pessoas homossexuais. Não, ninguém está falando nada disso. Todas as pessoas, até os homossexuais, não importa, nesse caso aqui, eu não estou discutindo aqui a opção da pessoa, que a pessoa quer fazer, que a pessoa não quer fazer. Todas as pessoas foram Jesus morreu por todas elas, para que elas se convertam e mudem das suas atitudes e voltem ao ideal divino. Serve tanto para mim, serve para vocês e serve para qualquer pessoa. Então, o ideal divino são várias coisas aqui. Não é somente aqui o relacionamento heterossexual. É um dos ideais divinos. É um dos. Acabamos de falar aqui da guarda do sábado, né? Da crença na criação dos dias literais. Então, são todos os ideais divinos que nós temos que refletir e voltar ao princípio, lá atrás, né? Se realmente nós cremos em Deus, se realmente nós cremos e reconhecemos, né, e damos valor aos grandes sacrifícios que Jesus fez por nós. Sim. Tem um comentário na própria lição, quem tem o comentário de Ellen White da lição, dois textos, eu não vou ler, está lá Adventista, página 25, os irmãos conhecem, pode comentar, Otávio, Ricardo. Fala aqui, o próprio Deus deu a Adão a companheira a qual estava em condição de ser sua companheira. Aqui vai falar que ele tirou do lado da costela, não de cima, não de baixo, para que o homem não possa dominar sobre a mulher e a mulher não possa dominar sobre o homem. Mas, como parte do homem, é um igual e deve ser amado e protegido por ela. Por isso foi tirado do lado. E também tem outro texto que está na página 25, 26, lá Adventista, que Deus celebrou um casamento, o primeiro casamento, e aí ele fala aqui, aí cita até Hebreus capítulo 13, verso 4, venerado seja o matrimônio, venerado santo, né? E embaixo fala, Cristo honrou a relação matrimonial, tornando também símbolo da união entre ele e os remidos. Ele próprio é o esposo, a esposa é a igreja, da qual diz, tu é formosa, amiga minha, em ti não há mancha. Cantares 4, verso 7. Então, irmãos, se quiserem comentar esse texto aí, muito interessante. Que Deus foi o originador, fez o primeiro casamento, e o homem, a mulher, foi tirada do lado, porque ela deve ser amada e companheira, andando ao lado do homem, né? Não embaixo do homem, sendo pisada, nem em cima do homem, né? Mandando, como a cultura hoje, nós temos aí, essas filosofias que entrou até na igreja cristã, o feminismo, né? Que a mulher é que manda, o homem deve ficar abaixo, ninguém fica abaixo. Jesus acima e o homem e a mulher igualado, né? Vamos comentar aí. É interessante, irmão Alexandre, que a gente fala que antes da queda havia harmonia entre os dois. Quando falei harmonia, não havia necessidade de dizer que um tem que ser sujeito ao outro, porque todos entendiam sua função no plano divino. Sim. Agora, quando hoje está escrito na palavra de Deus, se você for ler lá, Coríntios, capítulo 7, 1 Coríntios, capítulo 7, você vai ver que a ordem é que a mulher seja sujeita aos maridos, não é? Mas só que essa ordem ela veio após a queda.
Se você ler capítulo 3 de Gênesis, do verso 16, está claro ali que a maldição que caiu sobre a mulher foi a dor no parto, né? E escrito assim, e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Então, é interessante que só aqui vai falando sobre as características de Adão, vai falando sobre que só aqui Adão dá nome a Eva. E dizem a tradição judaica cristã que quando alguém dá nome a outra pessoa nessa época era porque essa alguém era superior a essa outra pessoa. Tinha alguma, no sentido de ordem, né? No sentido de ordem, no sentido assim, na ordem criada por Deus. Então, só Deus dá o nome para alguém, ou o pai e a mãe, né? Que costuma dar o nome para alguém. Você não vê uma pessoa que seria, por exemplo, um filho dando um nome para o pai, alguma coisa do tipo. Então, é interessante que só depois da queda que Adão chama de o nome Eva, que significa a sua esposa de Eva, né? Que significa mãe de todos os seres viventes. Mas é bem interessante também que a gente vai ver no Novo Testamento como Deus é bom, né? Para com o homem, a mulher, criança, jovem, idosos, que ele fala assim, que a mulher seja submisso, mas o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Aí completa. Amém. Tem sempre uma irmã que falava, eu concordo com ela. A mulher, ela vai ser submissa, ela vai amar, ser submissa ao homem, quando o homem amar ela e dar vida por ela. Então, como que ela não vai amar uma pessoa dessa submissa? Isso vai ser natural, não é alguma coisa forçada. Puxa, eu tenho que fazer porque ele mandou e o marido está mandando. Não, ela faz porque ela ama o marido, porque ela sabe que o marido a protege. Se for possível, ele morre por ela. Protege a família. Aí Exatamente. Sim. E o homem de Deus, ele sabe que é ele que dá a última palavra, mas ele sabe que não vai ser assim, é um tirano, é eu que mando, não é assim. Você conversa, existem coisas que não há razão nenhuma para ficar brigando, não é? Sim. Tem que entender, tem que se colocar no lugar do outro. É muito chato você estar na sua profissão, lá no seu trabalho, quando o seu patrão não entende a sua posição, às vezes você está com excesso de serviço, às vezes é um serviço que não é para você, enfim. Então, é muito chato quando alguém não entende a posição do outro. A mesma coisa em casa, quando o esposo não compreende a mulher, quando a mulher não compreende o esposo, não é? Às vezes, tem que sentar, tem que haver concessões, não é? Tem que haver negociação. Então, o homem de Deus, ele sabe muito bem, até porque a vida com Deus é uma vida de abnegação. Então, se a vida com Deus é a vida de abnegação, a vida de casado também. Às vezes tem coisa que você não gosta, mas às vezes, por exemplo, você gosta de ficar em casa, sua mulher gosta de passear no parque. Às vezes tem que abrir mão. Então devemos aprender a abrir mão dos nossos gostos, né? E verdadeiramente o homem de Deus, o homem cristão, sabe muito bem como exercer autoridade. Como o irmão Alexandre falou, se ele for uma pessoa que ama a esposa de verdade, uma pessoa comunhão com Deus, uma pessoa amorosa, uma pessoa abnegada, quando ela pedir alguma coisa, dificilmente o parceiro, o cônjuge, vai negar, se essa coisa estiver de acordo com os princípios. Sim. Amém. Então vamos lá, quinta-feira agora, a criação e a queda e a cruz, né? Lê para nós aí, irmão Protágoras, Gênesis, capítulo 1, verso 31, e o Ricardo lê Gênesis 2, verso 15 a 17, e eu vou ler Gênesis 3, de 1 a 7. Gênesis, capítulo 1, verso 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e esse que era muito bom, e foi à tarde e amanhã, o dia sexto. Capítulo 2, verso 15 até o 17, diz assim: E o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu vou ler Gênesis capítulo 3, de 1 a 7, mas o Ricardo, já pode achando aí para nós, Ricardo, Romanos 5, 12, o Protágoras, Romanos 6, verso 23. E eu vou lendo aqui Gênesis capítulo 3, verso de 1 a 7. Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse, a mulher: Sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim. E a mulher disse à serpente:
nós podemos comer do fruto da árvore do jardim. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia que deles comereis, então vossos olhos serão abertos, e vós sabereis, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E o verso 6, e quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, que era agradável aos olhos, e é uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e a comeu e deu também a seu marido, e ele o comeu com ela. Verso 7, os olhos dos ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus, e cozeram folhas e figos, e fizeram para si aventais. Olha aí, cara, agora, Romanos 5:12, e botar Romanos 6:23. Tá. Romanos 5, verso 12, diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Amém. E aqui está em Romanos 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Porque Então vamos comentar aí a criação, a queda e a cruz agora. Nós vimos o texto, né, que falou da criação, teve a queda e a cruz, a remissão. Vamos comentar isso aí, irmãos. Otávio. Bem, interessante, irmão Alexandre, que aqui novamente entra na questão que a criação que Deus fez é boa no momento quando ele viu que tinha terminado, mas deixa bem claro os outros textos que a gente falou aí, que o pecado, ele causa a morte. Então, a morte que tanto assola o mundo, que tanto causa dor, ela é fruto do quê? Do pecado. Por isso que eu falei lá na lição de segunda, lá na lição de domingo, que não pode haver evolucionismo teísta. Mais um argumento. Por quê? Na verdade, o mesmo argumento, né, se for olhar, que a morte, segundo a palavra de Deus, ela vem do pecado e ela é um inimigo a ser vencida. Ela é um inimigo. Então, se você for ler lá no livro de Coríntios, capítulo 15, o capítulo 15 de Coríntios é um capítulo grande, ele veio para falar da ressurreição, porque os gregos, os coríntios, eles não criam muito nessa ideia da ressurreição. Então, Paulo teve que combater as ideias daquelas pessoas que não criam na ressurreição. Pode ler o capítulo 15 inteiro. Havia pessoas dizendo que não havia ressurreição ali. E, num dado momento, Paulo fala que o inimigo, o último inimigo a ser vencido será a morte. Isso está no verso 26 do capítulo 15. O último inimigo a ser vencido será a morte. Então, a morte é o inimigo. A morte não estava no plano original. Sendo que a morte é o fundamento da teoria da evolução, porque sem morte não há seleção natural. No cristianismo, a morte ela é uma intrusa. Ela é algo que vai ser banida. Então, aqui está muito claro que essas ideias, então, que entrou, infelizmente, no arraial, né, dos nossos irmãos evolucionistas, calvinistas, enfim, que criou essa ideia do evolucionismo teísta, não pode entrar no nosso meio. Não é, infelizmente, a longa data, essas ideias já vêm sendo entrada até no seio adventista. O pastor Colin Standish, ele testemunha, por exemplo, que o pastor Desmond Ford, que foi demitido da nossa igreja no ano 1980, e ele já tinha ideias evolucionistas também, infelizmente. Então, é muito claro aí que o pecado, ele trouxe toda essa maldição, toda a dor. O pecado, eu costumo dizer que causa três coisas. Primeiro, o pecado, ele causa dor. Primeira coisa, sempre vai causar dor em alguém ou em alguém que está próximo. O pecado, ele causa alienação de Deus. Ou seja, separa a pessoa de Deus, separa o mundo de Deus. E, por último, o pecado causa morte, destruição. Então, o pecado é algo muito terrível, muito ruim, e será banido. E é interessante que no próprio capítulo, do capítulo 15 de Coríntios, falando que a morte é o teu inimigo, fala que o aguilhão da morte é o pecado. Está no verso 56. Então, 1 Coríntios 15, verso 56, está claro ali dizer que o aguilhão era uma ferramenta que se utilizava na época para fazer com que o animal não saísse do caminho. Então, você ia atrás, por exemplo, da ovelha, era um ferro pontudo, e quando o animal saía do caminho, você espetava ele voltava para o caminho.
Então, o aguilhão não deixava com que o animal saísse do caminho. Então, qual que é o aguilhão da morte? O que nos conduz para a morte? É o pecado. Então, o pecado precisa ser vencido. Daí a doutrina da vitória sobre o pecado. Não é? Então, você vê que Satanás não quer que a doutrina da vitória sobre o pecado seja pregada, exatamente porque ele quer que a morte continue sendo a realidade na vida das criaturas divinas. Bom, Ricardo? Quero ler outro trecho, Protágoras, e para complementar o ponto de vista que você apresentou para nós, que é a pura verdade. Está na mesma meditação, Exaltai-o, tá? Aqui, só que nesse caso aqui é na página 236, dia 9 de agosto. Olha só o que diz. Em sua morte, Jesus, né? Houve um violento terremoto. As pessoas foram derrubadas juntas, em montões. Seguiu-se a mais desenfreada confusão e consternação. A criação parecia estar desintegrando em átomos. Era como se a própria natureza estivesse protestando contra o homicídio do Filho de Deus. A morte de Cristo na cruz pagou resgate por todos os seres humanos. Todos podem vencer, porque Cristo fez expiação pelos pecados do mundo inteiro. A todos ele oferece o poder da graça que redime. Está no manuscrito 140 de 1903. Então, você vê aqui que, é claro, veio a morte, o aguilhão da morte, né? Ali é o pecado segurando a pessoa para levando para a morte. É claro, isso é fato, não tem o que questionar. Mas nós não vivemos sem esperança, nós não somos aqueles que não têm esperança. O fato do nosso Senhor Jesus Cristo ter se sacrificado por nós e ter nos dado essa oportunidade, né? Essa oportunidade, ele está constantemente ao nosso lado, no santuário celestial, fazendo a sua obra de intercessória, a obra final, mostra que ele está nos ajudando, nos dando poder para ser vencedores do mal, né? Só que muitos não compreendem assim e ficam apresentando ideias errôneas a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. É como se Jesus já fizesse o que tinha que fazer por nós, já fez o sacrifício dele, não precisa fazer mais nada, eu já estou garantido. Não é isso. Jesus nos dá poder. A palavra de Deus é bem clara, nos dá poder para sermos vencedores de todo o mal. Amém. Eu tenho que crer nisso, porque ele falou, e Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para que minta, falando uma coisa e fazendo outra. Os homens enganam e são enganados, mas Deus não. Então, quando ele fala, eu vou te dar poder, eu vou te ajudar, eu estou contigo até o fim, é porque ele falou a verdade, porque ele vai nos ajudar. A palavra de Deus é bem claro, né, que não vem sobre nós tentações que não sejam humanas, tentações que não seja possível suportar, né? Ainda diz bem claro, olha, mesmo que quando vem a tentação sobre nós, o Senhor é tão bondoso, misericordioso, que ele dá um jeito, que ele manda um escape para que você saia vitorioso. Ele não deixa você lutar sozinho. Nossa, o que mais eu quero? Deus não me deixa lutar sozinho. Ele não me deixa sozinho sofrendo na mão do diabo, a menos que eu queira, né? A menos que eu não queira mais saber de Deus. Mas se eu quero a presença de Deus na minha vida, ele não deixa eu lutando sozinho. Se ele não me deixa lutando sozinho, por que eu vou achar que eu não vou vencer? Por que eu vou achar que Jesus não vai me libertar do pecado? Isso é incoerente, esse tipo de pensamento não bate. E quando a gente lê Apocalipse, capítulo 14, deixa bem claro lá de um povo que é chamado de 144 mil, diz que na boca deles não se acha engano, que eles são imaculados, que eles são irrepreensíveis, não tem do que acusar essas pessoas. Então, peraí, quem está mentindo? Deus, quando revelou para João, dizendo de um grupo de pessoas, ou algumas pessoas que sobem em público para falar o contrário, né? Eu prefiro acreditar no que a palavra de Deus diz. Eu prefiro acreditar no que Deus diz, assim diz o Senhor. Eu sei que tem pessoas que preferem acreditar no assim diz o homem, né? Cada um tem seu direito, Deus permite, Deus dá livre-arbítrio para cada um escolher, mas eu escolho a crer no que o Senhor diz.
vai surgir, vai ter um povo que vai estar em pé pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Para nós fecharmos aqui, mano, a lição da sexta-feira, tem um texto aqui, o último texto, é um Testemunho para a Igreja, volume 8, página 258. Olha que diz assim, para nós terminarmos. A mais vigorosamente, se não forem guiadas pela palavra de Deus, a mais vigorosamente, se não forem guiadas pela palavra de Deus, tornam-se desnorteadas em suas tentativas de investigar as relações entre a ciência e a salvação. O Criador e as suas obras encontram-se além de compreensão dessas pessoas. Visto que não conseguem explicar esse fenômeno pelas leis naturais, afirmam que a história bíblica é indigna de confiança. Olha que interessante, irmãos. Então, que os irmãos possam comentar aí as palavras finais aí. Protágoras? Olha, foi aquilo que eu disse. Muitas das vezes as pessoas creem assim, e a maioria delas não é porque elas chegaram a essa conclusão através dos livros, mas é porque ela não quer ser mal vista. Se porventura a ciência ensinasse outra coisa, ela ia dizer que crê daquela mesma maneira. Ela quer ser bem vista pelos homens. Infelizmente, aquelas pessoas que querem ser bem vistas pelos homens, elas, infelizmente, não vai herdar o reino dos céus, não é? Agora, existe uma classe de pessoas que estão enganadas. Agora, cabe a cada um de nós testemunharmos verdadeiramente. Existe muito material maravilhoso sobre criacionismo. Olha, irmãos, não é uma coisa pouca, não. Inclusive, existe uma série de Walter Waite que, infelizmente, não foi traduzida, de tantas séries que foram traduzidas dele, que fala sobre Gênesis e criação. O nome da série é The Conflict of Genesis, ou Genesis Conflict, o conflito sobre Gênesis, o conflito sobre a origem. Ele coloca ali em 6 ou 7 vídeos sobre criação, sobre Era do Gelo. Muito interessante. Existem livros da sociedade criacionista brasileira. E se você for na casa publicadora, eu vi pelo menos 3 livros maravilhosos. Um sobre evolução, outro sobre um texto crítico sobre evolução, um outro sobre criacionismo, enfim. São livros maravilhosos. O criacionismo é algo maravilhoso, né? Tem que ser estudado. Você vai ver que os animais eram gigantes. Você vai ver muitas outras coisas maravilhosas. Sim. Bom, Ricardo? Protágoras, você deixou uma coisa bem clara, e é verdade. Muitas pessoas, Protágoras, elas preferem estar do lado popular, porque se elas tomarem posição pelo lado impopular, elas vão ser mal vistas, né? Elas não vão ser benquistas pela sociedade ou pelo ciclo de influência que ela convive. Mas isso é muito perigoso, porque se a mensagem popular é a verdade, você tem que escolher a verdade. Olha, é muito complicado. Nós não podemos agir como pessoas como meninos, né? Que é levado por qualquer vento de doutrina. Ah, não, aqui tá bom, então eu vou ficar aqui. Ah, não, agora tá bom aqui, eu vou ficar aqui. Então, Paulo chama a atenção disso, fala que nós não podemos ser meninos, que é levado por ventos de doutrina. Ele ainda bem fala, né? Olha, quando eu era criança, eu agia como criança, como menino, mas eu sou adulto agora. Eu tenho que agir como um homem, né? Eu tenho que ter comportamento com as coisas de homem. Então, você pode ver que existe essa vertente hoje em dia entrando na igreja, né? Ó, se desse lado tá bom, então eu vou ficar desse lado. Ah, desse lado agora até melhor, então eu vou ficar do outro lado. Você pode ver que todo dia existem pessoas que mudam de ideia facilmente nas coisas da palavra. São levadas pelos ventos, né? Perdão? São levadas pelo vento, Ricardo. Sim, são levadas pelo vento, realmente. Então, ela age de um jeito porque tá sendo vantajoso para ela. Quando ela viu que aquilo aí não estava tendo vantagem para ela muda, ela faz outra coisa, né? É que nem o famoso relativismo, você já percebeu, né? Então, o famoso relativismo. Então, eu vou agir assim se for vantajoso, eu vou agir assim. Se não for vantajoso, eu vou agir de outro jeito. Mas espera aí, a palavra de Deus não diz isso para nós. A palavra de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo diz bem claramente, é o sim, sim e o não, não. O que passar disso é do outro lado, é do inimigo, não é de Deus. Então, nós temos que tomar cuidado. Aqui, quando a serva do Senhor fala que de muitas mentes, né, que não deixam ser guiadas pela palavra de Deus, muitas vezes a gente pensa em pessoas que não é do círculo cristão. Sim, tem pessoas que não são do círculo cristão que não deixa Deus usar mesmo, mas tem pessoas do círculo cristão que age do mesmo jeito,
que age do mesmo jeito, não quer aceitar o assim diz o Senhor. A palavra de Deus é bem clara, é aquilo mesmo. Então, a única situação que requer interpretação da palavra de Deus são as partes proféticas. As outras coisas é para entender do jeito que está, literalmente mesmo. Veja, quando Deus fala, lembra-te do dia do sábado para santificar, eu tenho que interpretar isso? Está dizendo bem claramente, é para lembrar do dia do sábado para santificar. E deixa bem claro lá o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Quando fala do casamento, olha só, o homem vai deixar o seu pai e sua mãe, vai unir sua esposa. Eu tenho que interpretar isso? Não está claro ali? Não tem interpretação, eu não tenho que ficar procurando coisas ali, sabe? Para tentar interpretar, para tentar achar uma posição diferente. Agora, quando fala de profecias, por exemplo, o livro de Daniel, né? Quando as pessoas não estavam compreendendo muitas coisas, aí as pessoas tinham posições assim, será que é isso? Será que é aquilo outro? O Apocalipse mesmo. Agora assuntos diretos, não tenho o que eu tentar interpretar dizendo, não, Jesus não quis dizer isso, Jesus quis dizer outra coisa, ou então é bobagem isso. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Nós temos que seguir um claro assim diz o Senhor. E Amém. você, meus irmãos, minhas irmãs que nos assistem, pensem bem nisso. Se você está agindo de uma hora todo um lado, uma hora todo do outro, está na hora de se centrar na palavra de Deus. O que o Senhor disse, o que o Senhor está falando, é assim que eu tenho que agir. Amém. Então, irmãos, que Deus seja louvado. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo se você gostou. E a próxima lição 9, estaremos juntos também nessa mesma modalidade. E que você esteja conosco em nome de Jesus. Vamos orar então? Vamos fechar nossos olhos. Aqueles que puderem, os irmãos que estiverem assistindo, quiserem ajoelhar, Deus seja louvado. Senhor Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua palavra, Deus, que está aberta e podemos compreender como o Senhor o Criador, o Senhor nosso mantenedor, nosso Redentor. Muito obrigado, Deus. Amém. Senhor Deus, obrigado pela Bíblia e o Espírito de Profecia. Obrigado, Deus, pelos relatos que nós somos criados pelas tuas mãos, Deus. Nós somos feitos perfeitos, lindos, à sua semelhança, Deus. Felizmente caímos, mas o Senhor pode nos restaurar hoje para que possamos ter habilitado para as mansões celestiais. Abençoe nossos irmãos que estão assistindo, abençoe todos nós, possamos crescer em santificação, estar naquele grande dia embaixo da árvore da vida. E pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.